Capítulo 6. A voz do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Qualquer homem de inteligência média, ainda que não instruído nas verdades do cristianismo, chegando a ler esse texto, certamente concluirá que João tensionava ensinar que falar faz parte da natureza de Deus, ou seja, ele deseja comunicar seus pensamentos aos outros seres inteligentes. E teria plena razão. A palavra verbo é o meio através do qual os pensamentos são expressos, pelo que também a aplicação do termo verbo ao Filho eterno de Deus leva-nos a crer que a autoexpressão faz parte inerente da divindade e que Deus está sempre procurando falar de si mesmo às suas criaturas. E a Bíblia inteira apoia essa ideia. Deus continua falando. Não somente falou, mas continua falando. Por força de sua própria natureza, ele se comunica continuamente, enche o mundo com a sua voz. Uma das grandes realidades que temos de levar em conta e com a qual nos vemos a braços é a voz de Deus neste mundo. A hipótese mais simples sobre a formação do universo e a mais certa é essa: Ele falou, e tudo se fez. A razão de ser da lei natural não é outra senão a voz de Deus imanente em sua criação. E essa palavra de Deus, que trouxe à existência todos os mundos criados, não pode ter sido a Bíblia, porquanto esta não fora escrita nem impressa ainda, mas é a expressão da vontade de Deus, manifesta na estrutura de todas as coisas. Essa palavra que vem de Deus é o sopro divino que enche o mundo de potencialidade vital. Essa palavra que vem de Deus é o sopro divino que enche o mundo de potencialidade vital. A voz de Deus é a mais poderosa força que há na natureza e, na realidade, a única força que atua na natureza, onde reside toda a energia, pelo simples fato de que a palavra de poder foi proferida. A Bíblia é a palavra escrita de Deus, e por haver sido escrita, está confinada e limitada pelas necessidades da tinta, do papel e do couro. A voz de Deus, entretanto, é viva e livre como o próprio Deus. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6,36. A vida está encerrada nas palavras proferidas por Deus. A palavra de Deus na Bíblia só tem poder porque corresponde perfeitamente à palavra de Deus no universo. É a voz presente no mundo que dá à palavra escrita todo o seu poder. De outro modo, estaria para sempre adormecida, aprisionada entre as páginas de um livro. Temos uma visão muito pequena e primitiva das coisas quando pensamos em Deus, no ato da criação, a entrar em contato físico com essas coisas, a modelar, adaptar e fabricar, como se fosse um carpinteiro. A Bíblia ensina uma coisa totalmente diversa. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmos 33, 6 e 9. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, 3. Uma vez mais, convém que nos lembremos de que Deus se refere aqui não à sua palavra escrita, à Bíblia, mas antes à voz da sua palavra. Isso se refere à voz que enche o mundo, aquela voz que antecede a Bíblia em séculos e séculos, aquela voz que não silenciou mais desde o início da criação, mas que continua a soar e alcança todos os recantos desse imenso universo. A palavra de Deus é viva e poderosa. No princípio, ele falou ao nada, e o nada se tornou em alguma coisa. O caos, ao ouvir, se fez ordem. As trevas a ouviram e se transformaram em luz. E disse Deus, e assim se fez. Essas sentenças gêmeas, como se fossem causa e efeito, ocorrem em todo o relato da criação,
no livro de Gênesis. O disse explica o assim se fez. O assim se fez é o disse, posto em forma de presente contínuo. Deus está aqui e está sempre falando. Essas verdades são o pano de fundo de todas as demais verdades bíblicas. Sem elas, estas últimas não poderiam ser revelações de forma alguma. Deus não escreveu um livro para enviá-lo através de mensageiros e ser lido à distância, por mentes desassistidas. Ele falou um livro e vive em suas palavras proferidas constantemente, afirmando as suas palavras e outorgando-lhes o poder que elas têm, pelo que também persistem através de todos os séculos. Deus soprou sobre o barro, e este se transformou em homem. Ele sopra sobre os homens, e estes se tornam barro. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. Foi a palavra proferida quando da queda mediante a qual decretou a morte física de todo homem, e não foi necessário dizer mais nenhuma palavra. O triste curso da humanidade em toda a face da terra, desde o nascimento até a sepultura, é prova de que sua palavra original foi o bastante. Ainda não demos atenção suficiente àquela profunda declaração que lemos no Evangelho de João. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. João 1:9. Pode-se mudar à vontade a pontuação, que a verdade inteira continua ali encerrada. A palavra de Deus afeta o coração de todos os homens, porque é luz para a alma. A luz brilha no coração de todos os homens e a palavra lhe ressoa, e não há como escapar dela. Isso seria uma decorrência lógica do fato de Deus estar vivo e atuante neste mundo. E João afirma que isto realmente acontece. Até mesmo aqueles que nunca ouviram da Bíblia já ouviram a pregação da verdade com clareza suficiente para que não tenham mais desculpas. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2:15. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1:20. Essa voz universal de Deus era chamada de sabedoria pelos antigos hebreus. Dizia-se que estava em toda a parte investigando e perscrutando toda a face da terra, buscando alguma reação favorável da parte dos filhos dos homens. O 8º capítulo do livro de Provérbios começa com as palavras: Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? O escritor sagrado, em seguida, pinta a sabedoria como uma bela mulher, postada no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, e faz ouvir a sua voz em todos os lugares, de tal maneira que ninguém pode deixar de ouvi-la. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então conclamo os simples e os nécios, para que lhe deem ouvidos. O que a sabedoria de Deus requer é a reação espiritual favorável da parte dos homens, uma resposta que ela sempre tem buscado, mas que raramente tem conseguido. A tragédia é que o nosso bem-estar eterno depende de ouvirmos, mas nós temos feito ouvidos moucos. Essa voz universal sempre soou e perturbou os homens, mesmo quando não eram capazes de compreender a origem de seus temores. Quem sabe se essa voz, derramando-se gota a gota no coração dos homens, não é a causa oculta da consciência perturbada e do anseio pela imortalidade confessados por milhões de pessoas desde o início da história. Não há o que temer. Essa voz é um fato, e qualquer um pode observar como a humanidade tem reagido em face dela. Quando do céu Deus falou ao Senhor Jesus, muitos homens que ouviram a voz explicaram-na como sendo fenômenos naturais. Diziam ter ouvido um trovão. Esse hábito de apelar às leis naturais para explicar a voz de Deus é a própria raiz da ciência moderna. Nesse universo que vive e respira, há algo misterioso, por demais maravilhoso, por demais tremendo para que qualquer mente o compreenda. O crente não exige explicações,
mas dobra os joelhos e adora, sussurrando: Deus meu. O homem mundano também se inclina, mas não para adorar. Inclina-se para examinar, para pesquisar, para descobrir a causa e o funcionamento das coisas. O que ocorre é que estamos vivendo na era secular. Estamos acostumados a pensar como cientistas e não como adoradores. Sentimos-nos mais inclinados a pensar do que a adorar. Foi apenas um trovão, exclamamos nós, e continuamos levando uma vida mundana. Contudo, a voz divina continua ecoando, chamando. A ordem e a vida do mundo dependem totalmente dessa voz, mas os homens estão por demais atarefados ou são teimosos demais para dar-lhe qualquer atenção. Cada um de nós já experimentou sensações impossíveis de serem explicadas. Um súbito senso de solidão ou um sentimento de admiração e espanto em face da vastidão universal. Ou como que recebendo um raio de luz de um outro sol, tivemos uma revelação momentânea de que pertencemos a um outro mundo e que nossa origem se explica em Deus. O que então sentimos, ouvimos? Talvez tenha sido contrário a tudo quanto nos tem sido ensinado nas escolas, ou esteja em total conflito com nossas crenças e conceitos. Naquele momento em que as nuvens se dissiparam e tivemos aquela revelação pessoal, fomos forçados a afastar as dúvidas costumeiras. Por mais que queiramos explicar essas coisas, penso que não estaremos sendo sinceros enquanto não admitirmos pelo menos a possibilidade de que tais experiências venham da presença de Deus no mundo, bem como de seus persistentes esforços para comunicar-se com a humanidade. Não ponhamos de lado essa hipótese por julgá-la falsa. Eu particularmente creio, e não me ressentirei se ninguém concordar comigo, que tudo quanto de bom e de belo o homem tem produzido neste planeta é resultado de sua resposta imperfeita e imaculada pelo pecado, a voz criadora que ecoa por toda a terra. Como explicar os filósofos moralistas que tiveram elevados sonhos de virtude, os pensadores religiosos com suas especulações acerca de Deus e da imortalidade, os poetas e os artistas que da matéria criaram beleza pura e duradoura? Não basta dizer simplesmente ele foi um gênio, pois que é um gênio? Não seria possível que um gênio fosse um homem que, importunado por essa voz, esforça-se e luta freneticamente para atingir um objetivo que ele apenas vagamente entende? O fato de que na lida diária os homens tenham perdido Deus de vista, que até mesmo tenham falado ou escrito contra Deus, não destrói a ideia de que eu procuro demonstrar. A revelação redentora de Deus nas Sagradas Escrituras é necessária para a fé salvadora e para a paz com Deus. Para que esta inconsciente aspiração pela imortalidade leve o homem a uma comunhão satisfatória com Deus, é necessário que ele confie no Salvador ressurreto. Para mim, essa é uma explicação plausível para tudo o que é excelente fora de Cristo. A voz de Deus é amiga. Ninguém precisa temê-la, a menos que já tenha resolvido resistir a ela. O sangue de Jesus Cristo cobriu não apenas a raça humana, mas também toda a criação, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1:20. Nós podemos falar com toda segurança de um céu que nos é propício. Tanto os céus como a terra estão cheios da boa vontade daquele que veio manifestar-se na sarça ardente. O sangue santo de Cristo, na expiação, garante isso para sempre. Quem quiser aplicar os ouvidos, ouvirá a voz dos céus. Estamos numa época em que os homens decididamente não aceitam exortações de bom grado, porquanto ouvir não faz parte do conceito popular de religião. E nisto estamos fazendo exatamente o contrário do que devemos. As igrejas, de um modo geral, aceitam a grande heresia de que fazer barulho, ser grande e ativa, torna-as mais preciosas para Deus. Mas não devemos desanimar, pois é a um povo atingido pela tormenta do último maior de todos os conflitos que Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. E ele ainda diz o mesmo hoje, como se quisesse informar-nos de que nossa força e segurança dependem não tanto de nossa agitação,
mas de nosso silêncio e serenidade. Precisamos estar quietos para esperar em Deus. Seria melhor se pudéssemos ficar a sós, com a Bíblia aberta à nossa frente. Se quisermos, podemos nos achegar a Deus e começar a ouvi-lo falar ao nosso próprio coração. Penso que para a média das pessoas a manifestação dessa voz será mais ou menos assim. Primeiramente, ouve-se um ruído como de uma presença a andar pelo jardim. Em seguida, ouve-se uma voz mais inteligível, mas ainda não muito distinta. Depois disso, vem um instante feliz, em que o Espírito Santo começa a iluminar as Sagradas Escrituras. E aquilo que até ali fora apenas um ruído, ou quando muito uma voz, agora se torna em palavra calorosa, íntima e clara, como a palavra de um amigo muito caro. Depois é que vem a vida e a luz. E melhor de tudo, a capacidade de ver, de descansar em Jesus Cristo e de aceitá-lo como Salvador e Senhor. A Bíblia jamais será um livro vivo para nós enquanto não ficarmos convencidos de que Deus está articulado com seu próprio universo. A transição de um mundo morto e impessoal para uma Bíblia dogmática é difícil para a maioria das pessoas. Talvez admitam que devem aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, e talvez até tentem pensar nela como tal, mas depois descobrirão ser impossível crer que as palavras escritas nas páginas da Bíblia se aplicam à sua vida. Um homem pode dizer com os lábios: "Estas palavras foram dirigidas a mim", e contudo em seu coração sentir que não sabe o que elas dizem. É nesse caso, vítima de um raciocínio errado, pensa que Deus permanece mudo em tudo o mais e se manifesta apenas em seu livro. Acredito que grande parte de nossa incredulidade se deve a um conceito errôneo a respeito das Escrituras. Deus está silencioso e subitamente começa a falar em um livro. Terminado o livro, cai no silêncio outra vez, e para sempre. Por isso, muitos leem a Bíblia como se fora o registro do que Deus disse quando estava com vontade de falar. Se pensarmos desta forma, como poderemos confiar plenamente? O fato, contudo, é que Deus não está calado e nunca esteve. Falar faz parte da natureza de Deus. A segunda pessoa da Trindade é chamada de Verbo, Palavra. A Bíblia é o resultado inevitável da contínua manifestação de Deus. É a revelação infalível da sua mente, a nós dirigida, expressa em termos humanos, para que possamos compreendê-la. Penso que em um novo mundo surgirá dentre as nebulosidades religiosas quando nos aproximarmos da Bíblia, munidos da ideia de que se trata não somente de um livro que foi falado numa certa época, mas que ainda continua falando. Os profetas sempre afirmaram: "Assim diz o Senhor". Queriam que o povo entendesse que Deus fala em um presente contínuo. Podemos usar o verbo no passado para indicar com a prosperidade que em certo tempo determinada palavra foi proferida por Deus, mas uma palavra nascida continua viva, ou um mundo criado continua a existir. E essas ilustrações são bastante imperfeitas, pois as crianças podem morrer e os mundos fatalmente passarão, mas a palavra de Deus dura para sempre. Se quisermos conhecer cada vez mais ao Senhor, abramos as Escrituras, confiando em que elas nos falarão. Não pensemos, porém, que a Bíblia seja algo que podemos torcer à vontade segundo a nossa convivência, porque ela é mais que uma palavra. É uma voz, uma palavra, a palavra do próprio Deus. Senhor, ensina-me a escutar. Esta época é barulhenta e os meus ouvidos estão cansados dos milhares de sons roucos que continuamente o assaltam. Dá-me o espírito do menino Samuel, que disse: "Fala, porque o teu servo ouve". Deixa-me ouvir a tua voz em meu coração. Permita-me ficar habituado ao som de tua voz, de modo que ele me seja familiar, quando os sons da terra fenecerem e o único som existente vier a ser a música de tua voz. Em nome de Jesus. Amém.